Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse nosso espaço, desse nosso encontro, que é o Curta Mais Podcast, um espaço que foi pensado para receber gente boa, gente que tem propósito, gente que descobriu o seu propósito nessa vida tão curta e que tem transformado a vida como uma missão, independentemente da sua atividade, da sua função. Eu acho que dos podcasts que eu acompanho, esse talvez seja o mais eclético, porque aqui a gente recebe gente de todo tipo, gente de todo crédulo. Já tivemos aqui o Paulo Borges Júnior, um pastor amigo, querido, e já recebemos aqui ateu, à toa, mas sempre, de alguma forma, a gente recebe gente que tem história para contar, e é esse o nosso propósito aqui enquanto canal. Você, aonde quer que esteja, aí na sua atividade, fazendo a sua atividade física, você no seu carro. Eu particularmente gosto muito de ouvir podcast dirigindo meu carro, na estrada. Então, você que tem o hábito já de nos acompanhar aqui no canal do YouTube, eu já quero aproveitar para pedir e para que você possa clicar ali naquele sininho, porque sempre que a gente disponibiliza um novo conteúdo, você vai ser acionado em primeira mão e vai receber as nossas informações antes das outras pessoas. Para você que chegou aqui por agora e não ouviu nenhum outro episódio, por que do Curta Mais Podcast? Esse espaço aqui é para receber gente que eu, particularmente, tenho uma admiração, gosto, falo, esse cara aqui vale a pena um bate-papo aqui. E até agora, a gente foi muito feliz, porque todo episódio tem insights interessantes para mim. Eu tenho aprendido muito com essas resenhas aqui, com essas conversas, e eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que têm acompanhado e que têm feito muito sentido para as suas vidas também. Espero que esse episódio não seja diferente. Hoje a gente vai receber uma pessoa que muito jovem, né? 43 anos de vida, mas que já tem um currículo aí e muitas responsabilidades de gente grande. E ele que, aos 42 anos de idade, foi convidado para uma responsabilidade que talvez ele nem imaginasse na sua juventude, no início da sua vida, na sua adolescência. Ele hoje é padre, não é só padre, ele é reitor do Santuário Basílica de Trindade. Acho que qualquer pessoa do Brasil já ouviu falar da festa do Divino Pai Eterno, da capital da fé, que fica aqui nos arredores da capital do estado de Goiás, a nossa cidade de Trindade. E hoje, para dispensar maiores apresentações, e a gente vai conhecê-lo ao longo dessa conversa, Padre Marco Aurélio. Sua bênção, primeiramente. Deus te abençoe, Marcelo. Prazer recebê-lo aqui. É uma alegria estar com você aqui do Curta Mais, com todos aqueles que vão escutar, vão participar desse podcast. É uma alegria realmente, uma surpresa também muito boa quando você me convidou para estar com você aqui. E eu fiz questão realmente de aceitar, embora esse tempo tão apertado agora de preparação para a Romaria, mas acredito que é um momento importante e dada a credibilidade do Curta Mais e do que você realiza, realmente é importante estar aqui com você. Eu estava te contando que eu sou natural de Vitória, do Espírito Santo, nasci lá, mas como aprendi, eu fui adotado goianiense, eu recebi o título de cidadão goianiense e acabo de saber agora que vou receber o título de cidadão goiano. Ou seja, já sou goiano agora por adoção. E como todo bom goiano, a gente que recebe, a gente tem que receber com um bom cafezinho e com um pão de queijo. Né? Que os mineiros que me perdoem, mas que o nosso pão de queijo é o melhor que existe, não é? É delicioso. E você, posso chamar de você, padre? Por favor, então, fique à vontade. Até pela idade, tá conversando. Somos jovens. Né? Pela informalidade proposta aqui do podcast, curtiu aqui o pão de queijo, curtiu o café, sem dúvida, o cappuccino. Sem dúvida, o cappuccino delicioso, um pão de queijo, olha, gente, maravilhoso. E a gente vai aprendendo que não existe lugar melhor para uma resenha, para uma prosa, como o bom goianês nos ensina, que a mesa, né? Eu acho que não por acaso, já trazendo aqui um pouco da religião, um pouco daquilo que a gente vai falar ao longo desse papo aqui, não por acaso Jesus reunia os seus discípulos ao redor da mesa. É isso mesmo. Tomando vinho, partindo um pão. A mesa ela tem uma simbologia teológica maravilhosa. A mesa é o lugar do encontro, né? O lugar da descoberta, o lugar da proximidade, da intimidade. Por isso, Jesus esteve à mesa de tantos ao longo da sua história, quando ele caminhou ali pela Galileia. E a mesa, ela traz essa simbologia do encontro. Os comensais, eles terão a oportunidade de dizer a verdade, olhar nos olhos, ressignificar situações e histórias, se perdoar.
Você traz à mesa pessoas que você gosta, pessoas que você quer bem, ou pessoas que você quer trazer ou ter mais uma proximidade, porque por algum motivo é cara para você. Então a mesa ela tem é um lugar muito importante na história bíblica e sem dúvida acolhendo desse jeito, olha aqui, né? Quando nós chegamos com esse pão de queijo quentinho, eu cheguei aqui, eu já senti o cheiro do pão de queijo e é assim que Jesus fez e nos ensinou também a fazer. E falando nisso, e já trazendo para os dias atuais, será que a mesa não está perdendo aí o seu papel de protagonista no ambiente, nos ambientes relacionais dentro de casa, especialmente por conta desse aparelhinho aqui do celular, padre? Sem dúvida. Eu sempre pergunto às pessoas onde fica a mesa na sua casa, onde realmente ela está e qual a utilidade da mesa na sua casa. A família se encontrar, a família ter condições de estar à mesa. Né? A gente usa uma simbologia tão significativa para dizer deste encontro, né? De a gente ter condições de mergulhar nos bastidores do coração daqueles que moram com a gente, daqueles com os quais convivemos, porque cada vez mais nós estamos num mundo que tem informações demais, estamos conectados com o mundo, mas cada vez mais desconectados com nós mesmos e com aqueles que estão mais próximos. Conectamos com todas as informações, elas são rápidas e imediatas, a gente tem condições de mergulhar em pesquisas maravilhosas de modo tão... Mas estamos perdendo cada vez mais essa capacidade do encontro com o outro, aquilo que é ontológico da experiência do ser. E a família ela não pode perder essa condição da mesa, ela não pode perder essa condição daquilo que é tão tradicional. Desde aquela situação simples do filho que pega o prato para comer na hora do almoço e vai ficar de frente da televisão para almoçar, ou para jantar, ou para tomar o seu lanche. Aquela realidade tão bonita que a família deve produzir, de dizer à criança a importância de estar juntos, de poder conviver e celebrar a vida neste encontro que é capaz de se abrir, de se revelar e de se encontrar com o outro, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com as suas deficiências, no sentido de ausências e realidades que devem ser compartilhadas. Eu penso que precisamos cada vez mais ressignificar, não perder essa razão que é da família. Você trouxe o seu celular? Trouxe, está aqui. Eu vou te convidar para deixá-lo aqui. A gente criou essa caixinha aqui, a nossa caixinha de conversa. Curta mais seus amigos, deixe o seu celular aqui. Olha, então, eu vou depositar o meu aqui. Pronto, olha isso aí. A nossa ideia é de disponibilizar, arrumar, sei lá, um patrocínio para poder colocar essa mesinha aqui na mesa essa caixinha na mesa de bares, restaurantes, porque até lá as pessoas estão reunidas, mas não estão conectadas, né, entre si. É impressionante você olhar para uma mesa de restaurante, até mesmo um programa a dois, cada um no seu celular hoje. Então, assim, para não nos roubar a atenção com as notificações aqui, a gente pensou nessa caixinha aqui para poder a gente fazer essa brincadeira, mas uma brincadeira que é muito simbólica mesmo, para chamar a atenção para a importância desse momento aqui, né? Para a gente, de fato, estar aqui presente, né, pai? É isso mesmo. Inclusive, ontem, uma experiência muito próxima do que você está apresentando, eu fui convidado por alguns amigos para ir num restaurante aqui em Goiânia, sentei à mesa com eles, a gente estava compartilhando, e na minha frente uma mesa com 4 pessoas, eram 4 mulheres sentadas à mesa, e eu fiquei observando elas por um longo tempo, e elas ficaram ali, olha, ao menos uns 40 minutos, talvez mais do que isso, todas elas no celular, conectadas, elas não se olhavam, elas não conversavam, elas não partilhavam nada. E eu comentei com quem estava do meu lado, falei, olha ali, essa é a relação, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, porque a gente se conecta com esse aparelho aqui, e num momento como esse, que a pessoa saiu da sua casa, ele se deslocou para encontrar com seus amigos, ele não aproveita aquele momento realmente para... Então, a gente precisa ressignificar o encontro, ressignificar essa presença do outro, e os momentos que nós vivemos, né? Assim, eu te expliquei antes da gente começar o papo aqui que a gente não tem script, né? Eu venho para cá para poder bater papo mesmo. Né? E aqui a gente pode falar de tudo, né, pai? Tranquilamente. E aqui a gente não tem um roteiro, um cronograma, até eu vou marcar mais ou menos aqui, viu, João? O João está nos ajudando aqui, é filho do Weber, que está... A gente sempre cita o nome do Weber aqui. Hoje quem está cuidando aqui da nossa parte técnica é o João. Então a gente vai bater um papo aqui, mas assim, já pelo menos sabendo mais ou menos a hora de acabar. Geralmente o nosso podcast dura aí cerca de 1 hora, mas sem uma pauta específica, o tema tal. Aqui a ideia é a gente
trocar ideias e tirar do nosso convidado o melhor que ele pode deixar aqui a essa mesa. Mas, pela sua idade, você é da mesma geração que eu, ou seja, a geração Turma do Balão Mágico, Simoni, Jairzinho, né? Trem da Alegria. Trem da Alegria. Então, a gente foi dessa fase aí, onde, no máximo, a gente passava parte da manhã ali em frente à televisão para ver os desenhos, Thundercats e companhia. Mas a gente, de fato, quando era para ir à mesa, a gente sentava, comia e conversava. E hoje esse momento está cada vez mais raro. Né? Para uma criança comer, você tem que botar um tablet ali na mão para ela conseguir comer alguma coisa. Padre, é possível resgatar isso? Esse ministério da mesa? Completamente. Como? Eu vou dizer a partir de uma palavra de Madre Teresa de Calcutá que muito me impressiona. Certa vez um repórter perguntou para Madre Teresa: Madre Teresa, é possível trazer paz ao mundo? É preciso ressignificar as pessoas e a vida das pessoas? É possível construir uma nova humanidade? Qual que é o caminho? E ela disse: é possível. Qual que é a resposta? Aí ela disse: vá para a sua casa e ame a sua família, conviva com a sua família e celebre unidade com a sua família. Penso que a experiência do caminho, daquela abertura que temos para encontrar com o outro e ser capaz de construir relações duradouras, ele precisa ser ressignificado. Estamos cada vez mais fragilizando nossas relações no mundo de futilidades e situações que não cria raiz, que não cria uma estabilidade forte de um pertencimento e, obviamente, com uma visão de futuro. As pessoas estão perdendo isso, talvez pela perda de identidade que a própria relação de mundo nos faz celebrar. Cada vez mais nós perdemos o eu, perdemos a característica daquilo que eu sou, o meu potencial, e há um vazio. Pode ver que a multiplicação de pessoas cada vez mais tristes, deprimidas, quantas situações de depressão produzidas por traumas, por situações que não foram tratadas e por ausências, né, da própria relação, né, ausências de família, ausências. Então, nós estamos criando uma geração doente e nós precisamos entender esse momento e ser capaz de construir um futuro que talvez nem nós agora vamos ver isso acontecer de modo imediato, mas que precisamos realmente plantar uma realidade nova e ressignificar aquilo que nós perdemos. Isso é uma experiência muito bacana da nossa infância, que nós gastávamos tempo com aquilo que era aparentemente bobo, tolo e que trazia tanto momento bonito, né? A gente se centrava ali com brincadeiras muito simples. E a gente precisa voltar a uma experiência daquilo que vai preencher e vai trazer uma resposta que eu possa pisar num chão firme e sólido para continuar a minha vida. Você quer ver? Você é filho de Trindade. Filho de Trindade. Você andou de carrinho de rolimã? Com certeza. Olha, sempre. Eu construía isso. Exatamente. É esse o ponto. Porque, assim, hoje a gente vive a geração que inclui nós, os pais, de terceirizar tudo. Então, hoje você compra um brinquedo. Na nossa época, eu não gosto muito disso, porque essa comparação fica parecendo que a gente era melhor e a geração atual é pior do que a nossa. Mas não, na nossa época, a gente construía boa parte dos nossos brinquedos. Né? Então, carrinho de rolimã, a gente construía o carrinho de rolimã. Hoje você compra um carrinho motorizado para você dar carga ali de bateria e tudo mais. Carrinho, pipa. Pipa a gente fazia. A gente fazia até o cerol. Hoje você compra. Os pais estão comprando pipa. E ao invés de ter aquele processo de aprendizado, de relação que a gente está falando aqui, então. Então, essa terceirização, será que não está fragilizando demais os filhos da atualidade, né? Essa atual geração? Nós confundimos no mundo de hoje facilidade com felicidade com facilidade. Acho que é uma confusão. Nós queremos o imediato, né? Queremos tudo pronto. É muito mais fácil você ir lá comprar uma pipa do que você fabricar uma pipa. Eu gosto muito de uma frase também, né, do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que o mundo deixou de fazer pamonha, né? As pessoas, o mundo está meio complicado, com tantas situações, porque nós deixamos de fazer pamonha. Quer dizer, ele usa uma metáfora tão simples, sensacional, para explicar justamente uma realidade do gastar tempo com o outro. Não, isso aqui é a coisa mais... gastar tempo com aquilo que a gente precisa produzir, que a gente precisa realmente gastar energia
para enfrentar com os enfrentamentos do dia a dia. Então, eu acho maravilhoso quando ele cita essa realidade. Eu até estou aqui tentando buscar, ele fala de despamonharização, se não me engano, é essa frase dele, a palavra dele, que realmente nos faz olhar para aquilo que o que promove, né? A gente está ali junto, fabricando a pamonha, o tempo que a gente gastou para a sujeira, a brincadeira, o processo, e aquilo que realmente é fundamental. Do final, a gente comeu uma pamonha, 2 pamonhas no máximo, depois de tudo aquilo, quer dizer, mas o que foi importante foi o processo. E nós estamos perdendo isso. Já vamos no fim e perdemos todo o processo, todo esse meio, todo esse caminho que nós devemos percorrer. E são as facilidades e que muitas vezes nossas famílias estão produzindo. Né? É aquela história, aquela eterna busca da felicidade no fim, sendo que a felicidade está no meio, na jornada. É no caminho, é construção. É construção. Né? A felicidade está nessa construção do dia a dia que nós vamos galgando. Há cada vez mais um esvaziamento, porque a pessoa também olha para trás e fala, puxa, o que aconteceu com a minha vida nesses 43 anos? O que construí? Que imagem? Que mensagem? O que realmente está ficando de mim? Eu costumo dizer lá no santuário, nos lugares por onde passo, que eu preciso fazer a pergunta, né? Se hoje fosse... A gente não sabe nunca o dia da nossa morte, né? Mas se hoje é o dia, o que eu vou deixar? Se eu olhar para trás, de fato, o que eu estou deixando de marcas significativas, né? E a pessoa, ela perdeu a sua referência, ela perdeu realmente a construção, e quando ela se vê no vazio, há uma crise existencial profunda. Então, eu penso que é o caminho que nós temos cada vez mais que ressignificar, e só vamos ressignificar a partir da decisão de querer caminhar, de querer fazer. E é a experiência de Jesus. O Cristo Jesus, ele celebra a experiência da cruz. Então, uma cruz pela cruz, mas o caminho que a cruz promoveu. O dia é muito simples, simplesmente a experiência do amor que o Pai Eterno quis revelar na humanidade pudesse vir de uma forma mágica, rápida. Ele é onipotente, onipresente, então que chegasse e as coisas acontecessem de forma imediata, mas ele quis fazer um processo, ele quis construir uma história. Por isso ele fez a partir da humanidade. Veja que a salvação e esse amor que nós conhecemos a partir do Evangelho vem no caminho que Cristo trilhou entre nós. Quando o próprio Cristo nos ensina a não andeis ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu mal, amanhã não te compete, enfim, basta cada dia, viva o hoje, viva o presente. É sobre isso que ele estava nos ensinando. Completamente sobre isso. Eu não posso perder o time, eu não posso perder o momento, eu não posso perder a oportunidade de construir algo aqui, agora, nas relações e na vida. A experiência de Jesus, ele nunca perdeu a oportunidade de deixar uma mensagem. A pedagogia de Jesus é maravilhosa. Eu falo que Jesus era um grande pedagogo. E ele ensinava a partir da experiência. Veja, quando ele chega, por exemplo, junto ao poço de Jacó, da Samaritana, ele está no caminho, ele está percorrendo um caminho, uma estrada, ele está no caminho da Galileia, e ele se encontra com aquela mulher ali, e ele começa a entrar na história daquela mulher. Ele é aquele que puxa o diálogo, ele começa o diálogo, ele começa a entrar plenamente na história daquela mulher, que só entende que ele é Jesus quando ele diz da história dela, dos acontecimentos dela. Então, Jesus não perde, nunca perdeu os momentos de sua vida e nos ensina, de fato, a ressignificar isso. Né? Às vezes, nós estamos aqui, no momento da nossa vida, uma infância, você vai crescendo, você vai ter as leituras, Carlos Drummond de Andrade, tantas outras, que talvez você nunca mais vai ler na sua vida, né? Mas você perdeu a oportunidade ali de utilizar daquele momento, de ser inteiro daquele momento para construir cada vez mais um passo, de construir cada vez mais a história. E essa soma de acontecimentos que vai formando aquilo que nós somos hoje. E se eu perder no caminho da minha vida, se eu perder na minha história toda a oportunidade de construir, de aprimorar, de gastar tempo, de me esforçar, de me ofertar plenamente, eu vou construir um futuro vazio. Né? E Jesus vai ensinar justamente que tudo acontece neste caminho. É essa a realidade que devemos viver e eu não posso jamais perdê-la. O tempo é agora. Presente. Presente. Que não por acaso se chama presente. O passado passou e eu não tenho nem como refazer, reconstruir o que ficou para trás. O futuro nós não conhecemos, é algo ainda que está invisível aos nossos olhos. O que eu tenho é o presente. Então, a realidade do presente. Santo Agostinho é um teólogo da igreja maravilhoso, que ressignificou muito a história da igreja,
Ele diz que uma frase maravilhosa dele é: ame e faça tudo o que quiseres. E viva o amor agora. Tudo que você tiver que fazer, faça agora. Ele vai dizer, não deixe para amanhã. Então, a experiência do agora, ele é fundamental. Eu não poderia perder a oportunidade que você me deu, por exemplo, de estar aqui, de conhecer esse ambiente, de estar com você, de poder falar com o seu público e poder deixar aqui e construir juntos um caminho, né? Uma relação. É o que nós chamamos hoje de network, né? Você vai construir relações. Conexões, a vida é feita disso. A vida é feita disso, né? Eu lembro quando eu cheguei em Goiás, sem um sobrenome importante, sem padrinhos, sem herança e sem, enfim, sem ser conhecido. E são esses elos dessa corrente, dessa conexão que vai formando quem nós somos hoje, né? E eu lembro que quando eu fui repórter, trabalhei com o Boris Casoy, ele me falou uma coisa assim para mim: Marcelo, a única coisa que o jornalista não pode abrir mão, não pode negociar é a sua credibilidade. E eu amplio um pouco mais isso. Acho que é o ser humano, né? E essa credibilidade está em você deixar portas abertas por onde você passa, porque acho que é aí que você constrói, de fato, um bom relacionamento, relacionamentos duradouros, né? Você gozar de uma boa fama por onde você vai. Mas você viu que a gente começa aí falando e a gente vai devaneando aí, esse bom devaneio, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas para a nossa audiência, que ainda não conhece o padre Marco Aurélio, eu queria saber onde é que tudo isso começou, onde você nasceu, quem são seus pais, sua mãe, seu pai, e enfim, conta um pouquinho da sua história, de como esse ministério hoje que culmina aí na reitoria da Basílica, do Santuário Basílica de Trindade, como é que isso começou? Bom, eu nasci em Trindade em 1979, e, sem dúvida, foi um momento importante, até foi ali pós-concílio Vaticano II, eu cheguei, foi justamente desse momento, mas em Trindade, numa família de católicos que frequentavam diariamente a igreja e me ensinaram esse mesmo caminho. E até lá, os meus 16 anos, 17 anos, eu não tinha menor desejo de seguir a vida religiosa. Nem pensava nisso? Nem pensava nisso. Seus pais não te prepararam, não tinham um sonho? Não tinha esse sonho, muito pelo contrário. Eles queriam qualquer outra profissão, sei lá, ser médico, ser advogado, enfim, mas nada para a vida religiosa, embora fossem tão católicos, são tão católicos. Então, eu participando ali, me identifiquei muito com os missionários redentoristas, porque a pregação é veemente, forte, o santuário, aquelas pessoas ali presentes, o pregador chega ali, aquela imponência, com aquela força total para falar uma palavra forte que realmente toca o coração da gente. Então, aquilo me impressionou muito, mas sem ainda um desejo de vivenciar essa mesma realidade. Um belo dia, na escola, eu sempre fui daquele aluno que eu tinha que escutar a professora, eu participava da aula atentamente, sempre muito atento, mas eu tinha que voltar para casa e gastar o resto do dia todo reavaliando toda a matéria daquele dia para fixar tudo que ali ela ensinou. Então, eu fazia tudo isso sempre, com muito esforço. E os seminaristas, naquele momento, acabaram de chegar em Trindade, no seminário, eu me aproximei deles. Ficamos amigos, não perdi a oportunidade, e eu percebi deles por dois motivos: porque eles eram disciplinados, eles tinham uma disciplina no estudo, e eu participei do grupo de estudo deles. Então, eu ia para o seminário estudar. E, na sequência do nosso estudo, ainda tínhamos um bom lanche que a cozinheira preparava no seminário. Então, a gente ficava ali, celebrava o momento do estudo com muita seriedade e depois ainda compartilhava a vida. Então, foi um momento gostoso e eu fiquei muito próximo dos seminaristas ali, e convivendo com eles, mas também sem ainda esse interesse. Um belo dia, eu ligo do seminário no final de semana, sem nada para fazer em casa, e o Eurilis, que era o seminarista, falou: está acontecendo um encontro vocacional, venha participar. E eu disse para ele: não, jamais. Eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ter meu emprego, ter minha autonomia, jamais era um caminho assim. Então, ele insistiu comigo para que eu fosse. Eu falei: puxa, não dá para fazer aqui hoje, eu vou. E eu fui
Cheguei lá, eram umas 14 horas, porque o encontro começou pela manhã, então eu peguei do meio para frente. E eu lembro que daquele grupo de estudo ali, um menino falou assim, olha, quando eu era pequenininho, lá com meus 7 anos, 8 anos, eu brincava de ser padre, eu fazia ali, eu tinha um pãozinho, eu tinha um cálicezinho, que era um copozinho que eu utilizava, eu brincava, gostava. E quando chegou da mim, cada um contando a sua experiência, aí o coordenador daquele grupo perguntou para mim, e você, o que veio fazer aqui? E eu respondi para ele, eu vim porque eu não tinha nada para fazer em casa. Eu vim porque realmente eu não tinha nada para fazer, mas há uma experiência misteriosa, mistagógica, que obviamente está completamente além de nós mesmos. Então, eu penso que hoje, fazendo uma avaliação, eu tinha um propósito naquele momento, porque aquilo foi solidificando dentro de mim. Não foi uma coincidência. Não foi uma coincidência. Uma providência. Eu fui embora no final do dia, inventando uma história, porque eu tinha que ter dormido lá naquele dia, mas inventei uma história que eu tinha que ir embora, que eu tinha um compromisso muito sério, e fui embora. Mas no outro dia, muito pela manhã, inclusive eu gostava muito de sair à noite ali com meus amigos e tal, a Trindade, a Avenida Manuel Monteiro, muito conhecida, então tinha ali todas as festas, eu ia para lá, tinha meus namoricos, né? E eu ficava até mais tarde, e naquele dia eu não quis ficar até mais tarde, estava tudo muito ruim, voltei para casa, isso com quantos anos? Eu estava com 17 anos. E cheguei no em casa, auge da adolescência. No auge da adolescência. Cheguei em casa, dormi no outro dia, acordei muito cedinho e com um desejo inexplicável de querer voltar para o encontro vocacional. Falei, meu pai, olha, você me leva lá? Levo. Então ele me levou e desde então eu comecei a participar daquele encontro, gostei demais, fui entrando cada vez mais naquela dinâmica. Tentei recusar todas as formas, mas não consegui. De modo que depois, um ano, eu entrei para o seminário, fiquei lá um período de 6 meses, minha mãe não aceitava de forma nenhuma eu estar no seminário, ela recusou completamente. Eu deixei o seminário. E ela não aceitava por quê? Qual que era o sentimento de posse, de estar junto dela. Minha mãe sempre foi sabe aquela galinha que põe os pintinhos muito próximo dela? Então ela tinha muito Vocês são em quantos muito irmãos? próximo, somos 3 irmãos. Então ela tem neto? Tem neto, ela tem 4 netos, imagina. E você é o mais novo? Eu sou o mais novo. O caçula. Eu sou o caçula. Então, o caçula é o xodó, geralmente. E o caçula que foi o primeiro a sair de casa, imagine. Então, eu deixei o seminário naquele momento, arrumei uma namorada, prestei vestibular para administração de empresas aqui na PUC, fui fazer administração, fui dar aula, eu dava aula de matemática, dava aula de física e dava aula de geografia. Pode um negócio desse? Olha a confusão, né? Então, eu dava aula em 3 escolas diferentes e fiquei ali num período muito comum, mas muito, muito bacana da minha vida, mas no final de tudo isso, parece que ainda tinha um vazio. E um belo dia em casa, um vazio existencial gigantesco, um dia em casa à noite, eu ligo a rádio difusora, estava acontecendo uma missa aqui na Matriz de Campinas, e o pregador da noite era Padre Jesus Flores. Jesus Flores, meu amigo. E o Padre Jesus Flores, numa pregação maravilhosa, era um momento vocacional, inclusive, porque era o jubileu da congregação, e ele pregando assim com veemência, e aquilo me tocou profundamente, e foi quando eu falei, eu preciso voltar. E eu fiz o caminho de volta, foi um caminho muito mais difícil do que a primeira vez. E essa história já tem 17 anos, eu tenho 17 anos de sacerdócio, 25 anos de vida religiosa, desde os meus 18 anos, então, porque o vocacional foi 17, os 18 anos foi quando eu fui para o seminário, e daqui, realizado, eu não consigo me ver fora disso e consigo perceber no caminho a gratuidade de Deus, a doçura de Deus, a delicadeza de Deus da minha vida, que foi me despertando para essas realidades e me fazendo entender o motivo. O Padre Jesus Flores, ele falava para mim, você precisa mostrar a que veio. Eu fui privilegiado. Fui privilegiado quando eu deixei o nosso processo vocacional, tem a filosofia, a teologia e tem um ano que a gente chama de noviciado, que é um ano de estudo interno. Quando eu deixei o noviciado, o superior falou para mim, você vai morar lá na casa onde está o Padre Jesus Flores, ele é o superior da casa. Eu falei, não quero. Não, você vai para lá. E eu fui morar com o Padre Jesus Flores, morrendo de medo do Padre Jesus. Porque ele é dura, né? Ele é bravo. Linha dura, bravo. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu encontrei um pai, né? E eu aprendi muito com o Padre Jesus Flores. Ele dizia, você precisa mostrar que veio. E aí eu comecei a entender que realmente eu precisava deixar aqui, a partir do meu entendimento, do meu conhecimento, a partir da minha pesquisa, a partir do meu esforço pessoal, realidades que realmente possa marcar a vida da humanidade. Acho que a gente precisa deixar, sim, realidades que deixem aqui, não para
para cravar uma identidade sua, não é isso, né? Mas as contribuições que você pode dar. E isso é exigente, né? E o Padre Jesus sempre me mostrou isso. E eu tive a honra, além de tudo isso ainda, depois de fazer todo um outro caminho, olha que toda a história passou, 17 anos. Nesse último, quando eu terei 16 anos de sacerdote, eu fui morar com o Padre Jesus Flores de novo. E eu tive condições de cuidar dele, porque ele era superior, eu morava ali com ele. Foi quando ele adquiriu a Covid. E eu cuidei dele até o óbito dele. E nós sepultamos o Padre Jesus Flores. Então, assim, uma experiência que me enriquece, que me traz gratidão, porque eu consigo ver em todas as etapas da minha vida a vontade de Deus, o desígnio de Deus, e para reconhecer que isso é real, isso é verdade. Eu passei uma rápida temporada na Rádio Difusora e tive o privilégio de conhecer o Padre Jesus Flores, o Gilson Almeida, hoje da Sucesso FM, e, de fato, assim, um cara à frente do seu tempo, um comunicador nato, um comunicador do Evangelho, mas um apaixonado por esporte também, enfim. Mas, assim, curiosidades aqui, Padre Marco Aurélio, de alguém, no meu caso aqui, que nasceu num outro ambiente cristão, mas um cristão protestante. Eu nasci dentro de igreja evangélica, e cresci dentro desse ambiente. E uma curiosidade que eu sempre tive, eu não vou me furtar aqui de tirar essa curiosidade contigo. Cara de 17 anos, no auge da adolescência, os hormônios à flor da pele, namorada. Como é virar essa página de nunca mais? A expressão nunca mais é aquilo que alguém que aceita o chamado tem que abdicar de uma série de coisas. Inclusive, os jesuítas fazem o voto de pobreza. Voto de pobreza, ou seja, nunca mais empreender no sentido de ganhar dinheiro para si, nunca mais namorar ninguém. E aí a minha dúvida enquanto homem, que tem os seus desejos e tudo mais, assim como você também, que aos 17 anos namorou e tudo mais. Como é que é virar essa página, se é que é possível virar essa página convivendo com os mesmos desejos que você, mesmo enquanto padre, não deixa de tê-los? Ou deixa? Real. Jamais, né? Jamais. Todas essas tensões, sentimentos são naturais em mim, no meu corpo, né? Tá todo momento assim. Que você precisa ressignificar a cada momento, não negando isso. Não se trata de uma negação da sexualidade, uma negação do prazer, jamais. Você encontra outras realidades, você consegue fazer um caminho interior tão bacana, tão profundo, que você consegue trazer essa ausência que, em tese, eu teria, eu consigo restituir isso em outra realidade. Então, se trata de tentar substituir, não trata de compensação, não é? Mas é uma realidade que a experiência mistagógica que nós vivemos nos ajuda a realizar. É fato que é um esforço natural de quem experimenta e faz um caminho de fé. Quando eu entrei para o seminário, eu sabia que isso seria uma ausência grandiosa e seria um sofrimento para mim, para aquele momento, justamente porque eu queria casar, ter minha esposa, meus filhos, e o sexo, obviamente, é algo tão natural, né? Então, na verdade, há não uma negação dessa realidade, mas uma reafirmação de uma outra realidade. E quando você faz essa reafirmação e consegue fazer esse caminho com equilíbrio, você consegue vivenciá-lo. E eu posso te garantir que isso é real. Ou seja, é possível fazer esse caminho com toda a entrega, com toda a realidade e com toda a verdade que o próprio caminho espera. Porque a questão do voto de pobreza, do voto de castidade, do voto de obediência que nós fazemos, porque eu tenho o voto de obediência, eu tenho o voto de pobreza, e que é diferente, por exemplo, dos diocesanos, né? Nós fazemos votos perpétuos. Eu fiz votos perpétuos de castidade, pobreza e obediência. Mesmo que o Papa Francisco diga, está liberado o casamento para o padre, né? Para os padres, nós religiosos não estamos isentos disso, não estamos livres, porque os meus votos foram votos perpétuos. Eles não voltam atrás. Eles não voltam atrás, né? Se estou na igreja, se sou padre, se sigo esse caminho, não há retorno nisso. Então, o voto de pobreza, por exemplo, eu não tenho nada no meu nome. Eu não tenho absolutamente nada. Eu vou numa loja, por exemplo, e preciso de algum documento de comprovante de endereço do meu nome, é uma dificuldade tremenda para encontrar alguma coisa, às vezes da linha de telefone, alguma coisa desse sentido, porque realmente é uma realidade que a gente tem que vivenciar no sentido de entender que é para todos.
né? Há um compartilhamento. E isso também na questão da sexualidade, né? Eu não tenho uma esposa, eu não tenho uma pessoa, eu tenho uma igreja, eu tenho uma estrutura de humanidade plena ali. Então, são várias pessoas, né? Há uma coletividade e que eu preciso abraçar essa realidade e estar aqui e acolá, celebrando tudo isso com verdadeira entrega. Então, é um caminho totalmente possível e é uma mistagogia plena, sabe? É uma realidade que quem vivencia isso de fato entende e sabe que é totalmente uma realidade que, mesmo no tempo de hoje, ainda é possível. E qual é ou quais são... Por mais são difícil que seja. E qual é ou quais são as compensações desse abrir mão desse sacrifício, desse tipo de sacrifício? Para mim, é justamente o caminho que eu realizo hoje. Eu me realizo plenamente quando estou no altar, na celebração da missa, diante do povo, com aquela multidão ou não, com poucas pessoas, mas quando eu tenho condições de ser alguém para alguém, de ser útil, de ter uma palavra, de poder ir e vir no caminho do Evangelho, porque como missionário que sou, como sacerdote que sou, a minha compensação está justamente nessa tarefa, né? Prédica verbo, anunciar o Evangelho. E eu me realizo nisso. Né? E o Evangelho, energia você canaliza... Eu canalizo plenamente dessa estrutura, dessa realidade e no trabalho que a gente realiza. Veja, eu estou hoje na associação e no Santuário Basílica do Pai Eterno e cada vez mais imbuído com essa missão de fazer com que o amor do Divino Pai Eterno alcance os corações. É uma realidade. Ou seja, vamos trazer quando você aqui... tem um foco e você segue esse caminho. Você tirou a palavra da minha boca aqui. A questão do foco, né? Eu acho que é muito importante isso, porque quando você tem foco, você precisa entender que, ao ter foco, ao entender que aquele é o seu objetivo, a sua missão de vida, você vai ter que abrir mão de várias outras coisas para poder alcançar aquele foco. Marcelo, quando você vai ter que fazer sacrifícios. Quando você criou o seu projeto, quando você idealizou tudo que você tem hoje... Eu tive que abrir mão de uma paixão, que é o telejornalismo. Teve que abrir mão, teve perdas. E a situação que a gente precisa trabalhar todos os dias são nossas perdas. Se eu entrar para o seminário, por exemplo, para ser padre e ficar trabalhando aquilo que eu vou perder, que aquilo que eu perdi, eu não casei, eu não vou ter bens no meu nome, se eu ficar condicionado às minhas perdas, eu nunca vou conseguir fazer um caminho. Diante das perdas, eu tenho que sepultá-las, eu tenho que trabalhar muito bem as minhas perdas, ressignificar e ter o foco. E quando eu tenho o foco, eu tenho disciplina, eu tenho horas, eu tenho metodologia, eu tenho projeto, eu tenho caminho, e você consegue fazer essa realidade com plenitude. Mas existe uma realidade, e se eu ficar condicionado às minhas perdas... Quando minha mãe entendeu que eu não tinha que ir para o seminário, ela insistiu profundamente para eu ir para o seminário, ela me levou na psicóloga. Ela falou para a psicóloga assim, tem que conversar com ele, porque olha só, a psicóloga entendeu aquela situação, olhou para minha mãe, olhou para mim, pegou um papelzinho, escreveu o nome dela, o telefone, entregou para mim e falou assim para mim, se você voltar para sua casa e continuar lembrando desse papel aí, ó, eu acredito que você precisa ressignificar a sua vida e mudar o seu... Ela foi muito inteligente naquele momento, mas para dizer, eu preciso, com a mão no arado, tocar para frente e saber que essas realidades aqui, que estão ficando para trás, elas precisam estar plenamente harmonizadas. E aí onde tem as ausências, né? Se a gente não consegue trabalhar o passado, a história... vamos ter um futuro comprometido. E a vida é isso, é feita de escolhas e de renúncias. Né? Quando você, por exemplo, falando de celibato e casamento, quando você casa, você está fazendo uma aliança de fidelidade a uma pessoa, ou seja, você vai ter que abrir mão da promiscuidade de outras pessoas, né, de outras relações. Então, assim, a vida é feita de escolhas. Quando você opta por investir num determinado, aí falando para uma audiência de empresários, de futuros empresários, de gente que quer empreender, a gente tem uma audiência muito... o perfil da nossa audiência é muito nesse sentido, de empreendedores. Quando você resolve investir numa ideia, ainda que você tenha outras ideias, você vai ter que abrir mão de outras. Steve Jobs dizia que foco é saber dizer não a centenas de outras boas ideias. E ele mesmo, em vida, ainda dizia que tinha um monte de excelentes ideias engavetadas. E ele precisou fazer isso para poder criar um iPhone, criar um Macintosh, né? Criar todas as suas invenções que a gente hoje, enfim, disruptou, que transformou todo o jeito de consumir e de navegar na internet. Mas, padre,
Hoje está muito em voga, né? Está muito em moda, Padre Marco Aurélio, a questão da busca do propósito. Coaches, pastores, até padres, né, falando disso. Gente em busca de propósito. Você entra numa rede social, você vai ali num Reels, num TikTok, tem gente dando 5 razões para você encontrar o seu propósito. E aí falando para essa nossa audiência que às vezes não entendeu ainda qual foi ou qual é o chamado, qual o propósito pelo qual essa pessoa veio parar aqui nessa terra. Né? Falando de você, qual é o seu propósito? Aos 43 anos de vida, aos 43 anos de idade, você descobriu qual é a sua missão nessa vida, nessa terra, o propósito pelo qual você foi escolhido para estar aqui? Eu acredito que não. E vou te dizer por quê. Olha só. Acredito que não e vou te dizer por quê. Porque é um ressignificar todos os dias. Agora há pouco nós falamos de caminho. Propósito, ok. Nós queremos, eu sei o meu propósito no sentido de saber das minhas realizações. Nós falamos agora há pouco de futuro, né? Nós não sabemos do amanhã. O que eu tenho é o agora. Eu determino um caminho, eu tenho uma meta, eu tenho um projeto e vou trabalhar para esse projeto. E o maior projeto é a realização enquanto pessoa humana. Eu posso projetar, por exemplo, no meu caso específico, ser reitor do santuário não é projeto, é uma ocasião, é uma realidade que me foi dada. Não que eu não vou ser aqui demagogo e dizer que talvez esse sentimento não tenha, mas o caminho vai me fazendo entender a partir da... Deixa eu me fazer entender. Eu tenho uma missão a realizar e pode ser que o caminho vai me fazer mudar um pouco o foco, vai me fazer ressignificá-lo, vai me fazer entender que talvez aquela realidade que antes para mim era valiosa e importante, eu vou ter que remodelá-la, eu vou ter que mudá-la. Então, o caminho vai fazer isso com a gente. Eu sou padre e quero morrer padre. Eu amo o que eu faço, eu amo a minha missão, eu amo o evangelho que está na minha vida e aquilo que eu falo para as pessoas. Agora, o amanhã pertence a Deus e pertence às minhas razões. Deus e o meu caminho, as minhas determinações e aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço da minha vida e com as decisões que eu tomo. Então, o meu propósito, ele tem que ser real, né? Eu tenho que ter um projeto, um propósito, mas que ele pode ser ressignificado ao longo da história. Eu acho que a gente tem nós somos mutantes, né? Mutantes. Você hoje está aqui, celebra essa missão tão bacana e você determina para você que achei o caminho da minha vida. Pode ser que daqui a pouco você vai entender que tem alguma coisa aqui, de modo particular, que você vai ter que centralizar nesse caminho aqui e aqui seguir talvez uma outra direção a partir dos projetos e ideias que você vai construindo aqui. Vamos filosofar e refletir um pouco nessa palavrinha, propósito. O que é propósito? O que na prática significa essa expressão? Propósito é o que de fato eu quero, é onde eu quero chegar. Para mim é isto. Eu tenho um propósito, eu sei onde quero chegar. Esse é o caminho que eu vou ter que percorrer para alcançar esse propósito. Esse é o outro caminho, qual o caminho? Mas aí, padre, colocando um pouquinho de pimenta nessa explicação e também nessa reflexão que a gente está fazendo aqui. Quando eu falo que um propósito é o meu alvo, é onde eu quero chegar, eu não estou falando de um futuro que eu não tenho qualquer controle e esquecendo do processo, da jornada, da caminhada que a gente falava agora há pouco. Com certeza. Talvez o propósito não seja exatamente essa caminhada, esse momento aqui agora, e se entender o porquê, por exemplo, eu estou aqui num podcast contigo agora e você está aqui comigo agora, conectado de alguma forma. E essas pessoas que estão nos ouvindo agora, e o podcast tem essa vantagem, que o que a gente está falando aqui pode ser ouvido daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Né? O conteúdo, quando ele é gravável, ele é on demand, ele pode ser consumido em qualquer momento, em qualquer local. Será que não seria importante ressignificar isso? Porque talvez nessa busca intensa, né, e constante deste propósito de entender o meu objetivo aqui nessa terra, a gente não está esquecendo
daquilo que está acontecendo agora, dessa jornada da riqueza da caminhada? Do caminho. Aquela velha frase que nós conhecemos tão bem, é caminhando que se faz o caminho, né? E o caminho vai nos mostrando, como eu disse, situações, realidades que podem ser transformadas. Quando você se assustou aqui, quando eu disse que não tenho, justamente por isso, né? Porque eu acho que é uma construção. Nós estamos numa eterna construção. Mas padre, eu vejo aqui, permita-me, como alguém que também está nessa constante busca, né, pelo conhecimento, pelo autoconhecimento também. Te conhecendo agora, eu tive o contato contigo há, sei lá, 10, 15 anos, quando eu ainda era repórter, você assistente lá em Trindade, na festa de Trindade. E hoje eu consigo ver claramente o propósito do padre Marcos. E não é naquilo que vai acontecer daqui a pouco, mas para mim, nessa conversa aqui está muito claro. Você veio para poder inspirar pessoas. Essa facilidade que você tem com a comunicação e que, de alguma forma, um jesuíta te inspirou naquele momento de tomada de decisão pelo ministério, permita-me entrar até assim, com todo respeito, com toda humildade, sem qualquer arrogância aqui, mas eu percebo claramente aqui o chamado do Padre Marco, que é comunicar as boas novas, inspirar pessoas, e é tão fácil isso para você que às vezes você não consegue perceber. Porque aquilo que a gente faz com tanta facilidade é o nosso dom, é o nosso chamado, é a nossa vocação. É o óbvio que ignoramos, fazendo aqui lembrando aqui o título de um livro escrito por um cara genial, chamado Jacob Petrie, que inclusive já o convidei para poder participar desse podcast aqui, porque é um cara, é um grande filósofo do nosso tempo aqui. Ele escreveu esse livro, O Óbvio que Ignoramos, em parceria com o pai da Gisele Bündchen, que percebeu na sua filha, a Gisele, o pai dela percebeu, ainda criança, que ela não era a menina mais bonita da cidade, lá no sul do país, não era a menina mais brilhante da cidade, mas quando ela subia numa passarela, ela se transformava. E aquilo ela fazia com tanta naturalidade, com tanta facilidade, e ele, enquanto pai, entendeu que aquele era o propósito, era a vocação. De tão óbvio, de tão fácil que ela fazia, ela nasceu para isso. Então, ao invés de querer modelá-la, moldá-la, né, com seus desejos, todo pai quer para um filho, vai estudar, vai fazer tudo aquilo que os outros fazem, ele canalizou todo o foco e toda a energia para que ela fosse a melhor naquilo que ela nasceu para ser. Né? E não por acaso, o resto da história a gente já conhece, Gisele Bündchen dispensa comentários e dispensa apresentações, mas é isso, acho que o dom é aquilo que a gente faz com tanta facilidade e sem nunca ter tido esse papo contigo, eu vejo isso claramente, que o seu dom, a sua vocação, o seu propósito é comunicar as boas novas, e com isso ajudar na transformação, na salvação da vida de uma pessoa, e com certeza hoje, com o poder que você tem da comunicação e com essa nova missão que você tem, essa responsabilidade de estar à frente do Santuário Basílica, é a capacidade de fazer isso de forma no atacado agora. Né? E eu vejo que o propósito do Padre Marco está muito claro, pelo menos para mim, enquanto ouvinte aqui. E o tamanho desta responsabilidade, o tamanho dessa responsabilidade. As pessoas se aproximam da gente, né, e falando de mim, se aproximam de mim, e elas querem alguma coisa, elas buscam a palavra, elas buscam a presença, elas buscam... E é tão bacana quando você está no confessionário, por exemplo, a pessoa senta ali e você tem aquela responsabilidade, porque aquilo que você fala é muito sagrado para ela, é muito importante para ela, vai ser uma direção. E isso é importante porque você precisa entender qual que é o valor e o peso que você tem na vida do outro. E de que forma você pode influenciar a vida do outro. E aí tem aquelas realidades de pessoas que realmente têm um poder negativo, né, do ensimesmamento, do seu querer egoísta, da sua vaidade, da sua eloquência ao mesmo tempo, que trabalha de uma forma que conduz àquilo que ele determina. Quando eu celebro casamento, eu digo para os cônjuges ali que há uma experiência de diferença. Ali, o amor entre eles é celebrado na diferença. São duas pessoas diferentes. E o segredo desta relação acontecer é a acolhida do outro como diferente. Quando eu quero fazer do outro eu mesmo, eu já matei a relação. Então, eu não posso condicionar. Então, por exemplo, no confessionário, eu nunca vou direcionar o outro a partir daquilo que eu estou entendendo como um caminho. Óbvio, eu sei, eu estou entendendo muito ali o que ela está me dizendo, mas eu preciso que isso brote dela, eu preciso que essa experiência possa ser uma tomada de consciência
de que caminho eu tenho que tomar. Né? Você não é simplesmente ofertar as ferramentas, mas você tem que dar condições que a pessoa possa realmente se identificar, se encontrar e fazer um caminho. Então, há uma responsabilidade, porque as pessoas buscam isso muito na gente, buscam isso muito em mim nesse momento, que estou aqui no santuário, todos os dias, na televisão, né, a partir da novena, a partir da celebração da missa, e é uma televisão, uma rede nacional, ou seja, a palavra ela tem uma força grandiosa. E a gente precisa identificar isso com muita propriedade, com muita responsabilidade para dizer o que a sua palavra causa, o que ela promove na vida do outro. E eu, nas minhas relações, eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto muito de conviver, eu gosto muito de gastar tempo com o outro. Eu gosto muito de estar com os meus amigos e poder, meus amigos e com todos os outros, obviamente, como sacerdote que sou, né, a gente celebra com centenas de milhares de pessoas. Como é bom sentir o calor do outro, um abraço, um afeto. Hoje eu celebrei de manhã, às 6h30 da manhã, 6h55 na Basílica. Quando terminou a missa, uma senhorinha pequenininha assim, com o filho dela, que parece ter assim um cognitivo talvez um pouco ainda comprometido, chegou perto de mim e com uma expressão tão linda no rosto e com um agradecimento tão grande. E ela dizia para mim que ela participa dos meus momentos todos os dias ali na missa, na celebração e na novena, e ela falou para mim hoje que todos os dias eu estou na casa dela. E ela falava com tanta convicção e eu pensava quando eu escutava, né? Olha a importância disso, né? No meu caso específico, como alguém que está aqui do lado de cá, e eu não sei exatamente quem que está ouvindo, o que está recebendo do que está acontecendo, do que eu estou falando, como é que essa pessoa está internalizando esse sentimento. Então são coisas diversas, desde a relação daqui da proximidade. Estamos aqui tendo a oportunidade de olhar nos olhos e poder conversar, como aquele que está distante. Veja que nós estamos aqui falando e não sabemos quem está lá nos ouvindo e como ele vai entender tudo que nós estamos falando aqui. Então, eu acho que há uma responsabilidade e uma maturidade daquilo que vivo, daquilo que faço, daquilo que falo. Há uma responsabilidade grande. Então, eu penso que é um cuidado cotidiano. Às vezes eu estou no trânsito, eu estou vindo todo dia para Goiânia e vou embora para a Trindade, o trânsito é intenso. De repente, surge em mim aquele desejo gigantesco de ficar bravo, eu fico nervoso, eu começo assim, aí eu paro. É muito engraçado, eu fico brigando comigo o tempo todo. Aí eu paro e falo, peraí, por que você está fazendo assim? Você está no tempo certo, não está nada fora do lugar, está tudo ok. Para que você tem que ficar bravo dessa forma? Então, você tem que cada vez mais se reafirmando e tentando realmente ter esse equilíbrio que é conquista de cada um de nós. Porque aquilo que nós alimentamos é o que vai ficar. Padre, falando sobre vaidade, já assistiu aquele filme O Advogado do Diabo? Já? Como não? É sensacional, inclusive, né? É maravilhoso. Se você aí do outro lado não assistiu, vale a pena. É um clássico, mas mais atual do que nunca. E o Al Pacino, que faz uma atuação magistral lá, ele termina o filme, o personagem dele, dizendo que a vaidade é o meu pecado predileto. Aos 43 anos, com uma responsabilidade, gente grande, como eu comecei o podcast aqui, assumindo o poderoso Santuário Basílica de Trindade, recebe milhões de devotos aí todos os anos, especialmente na época de junho, com a tradicional festa do Divino Pai Eterno. Como lidar com esse bichinho aí dentro da carne, da vaidade, né, e não deixar isso afetar o seu chamado e o seu propósito? É uma reafirmação, eu acho que é uma reafirmação de todos os dias. É muito fácil você se perder nesse caminho, muito fácil você se perder. Todos os dias eu tenho que reafirmar para mim naquilo que acredito. E a palavra do Evangelho que diz, eu preciso diminuir cada vez mais para que Deus cresça. Naquilo que faço hoje, essa é a minha afirmação de todos os dias. As pessoas não estão aqui por causa do Marco Aurélio. Eles estão aqui por causa do Deus que existe em mim, dessa experiência mística que eu estou ali revelando a partir da minha intimidade com o sagrado e que de alguma forma tocou aquela pessoa. Então é instrumento. Eu sou instrumento nesse momento. Então eu preciso perceber que isso aqui é carcaça. Isso aqui cai, tem fragilidade, é possível, passa, é algo que pode cair, é perecível. E a experiência do amor e daquilo que faço é muito maior. A minha palavra, aquilo que digo para o outro, eu entendo que é muito maior do que a mim mesmo. É uma experiência muito doida, assim, né? Aquilo que digo, a palavra que eu tenho que pronunciar,
ela precisa ser muito mais forte do que eu. Porque é isso realmente, né? É essa sacralidade que toma conta de mim. Então, é uma vigilância de todos os dias e a pessoa facilmente ela pode se embriagar com essa realidade, ela pode perder a sua forma de vida. A pessoa, às vezes, era humilde, tinha algumas situações da vida que vivia mais fraternidade, uma forma mais coletiva, e por algumas situações de dinheiro, de poder, né, de pessoas à sua volta, que faz com que a pessoa perca, de fato, as suas referências primeiras. E eu preciso sempre voltar à experiência do primeiro amor. Uma coisa que eu aprendi lá no seminário. Você nunca pode perder aquilo que te encantou. Pergunte-se sempre, o que me encantou para estar aqui? O que te encantou para ser jornalista? O que te motivou para fazer o que você faz hoje de melhor? Então, essa referência, eu acho que ela precisa ser cada vez mais reafirmada em você, a experiência do primeiro amor, e voltar a essa fonte para cada vez fazer o caminho e ter condições de ofertar o melhor de você e produzir frutos. O poder, ele isola, ele geralmente te leva à solidão. A solidão do poder é terrível. E aí que eu quero entrar. Você tem essa percepção que o isolamento, a solidão, o egocentrismo pode levar a essa ruína? Plenamente. Como é que você faz para lidar com isso? Pode perceber, por exemplo, na televisão, quantas pessoas famosas que passam por dificuldades nesse sentido de solidão tão profunda e entram mesmo estando cercado de uma multidão. Mesmo estando cercado de centenas e milhares de pessoas, todo momento ali a gente falando. Então, há uma solidão profunda que precisa ser trabalhada todos os dias, porque há a solidão do poder, há esse esvaziamento que o poder traz. Um padre amigo, quando assumiu a congregação como provincial, ele dizia: eu perdi os meus amigos, eu perdi as pessoas, porque há uma relação diferente, um tratamento diferente. E a pessoa ela entra no esvaziamento que, se não tratar, se não cuidar, ela se perderá. Padre, e é inevitável tratar desse assunto, e especialmente contigo, que hoje representa o Santuário Basílica de Trindade, sem falar de uma história recente do seu antecessor, que mesmo tendo a mesma origem, do mesmo ministério jesuíta, não é isso? É redentorista. Redentorista? Somos redentoristas. O Padre Robson era redentorista. Eu sou redentorista, nós somos redentoristas, isso. Missionários redentoristas. Eu sei que esse ainda é um tema muito delicado de se tratar, a gente entende isso, e de forma muito respeitosa a todo o movimento, a todo o ministério, e da importância que esse ministério ali em Trindade tem para tantas pessoas e tantas vidas. Eu quero tratar desse assunto de forma muito respeitosa, mas jornalisticamente também falando, a gente precisa trazer esse tema aqui à mesa, ainda que delicado, ele precisa ser tratado aqui, até para que a nossa audiência possa entender qual é o momento e como é que a igreja está tratando essa situação e esse momento de mudança, de um novo momento, de uma nova jornada, agora na figura liderada pelo Padre Marco. Tem tratado com muito cuidado. Trata-se da pessoa humana. Ele teve uma contribuição que é inegável em diversas situações, a partir do carisma, a partir do dom, a partir da experiência que vivenciou ao longo desse processo. Situações que, nesse momento, eu não quero entrar, não quero julgar, não é? Conduzir até esse caminho, e a igreja, nesse momento, traz a pessoa para tentar fazer um caminho, para tentar ressignificar o valor daquela missão que ele começou ali atrás. Nesse momento, depois de tudo que aconteceu, tem vivido um processo canônico, né, que é natural da igreja. Qualquer um de nós, se passarmos aí por qualquer situação de dúvida, seja na moral, na ética, no comportamento, enfim, ele precisa vivenciar um processo que a gente chama de processo canônico. Então, ele tem vivenciado isso. E é o que está acontecendo agora. Eu acho que a igreja, daqui a pouco, poderá falar alguma coisa sobre esse assunto de um modo mais contundente, porque realmente há um caminho interno. A gente não pode simplesmente dar uma resposta de modo tão imediata, se a gente não mergulhar realmente nas razões e nas verdades. Então, a igreja tem feito isso com muito cuidado. O que mudou com todo esse escândalo, com toda essa situação envolvendo aí a figura do Padre Robson? O que mudou em Trindade, na igreja, na arquidiocese? Como é que o assunto está sendo tratado?
E o que os fiéis podem esperar a partir de agora em termos de diferente? O que nós estamos tentando fazer com que todos percebam, e eu tenho certeza que esse caminho ele é real, e as pessoas estão fazendo esse caminho com fidelidade, é o que nos leva à Trindade, o que nos leva à experiência da fé em Trindade, é o Divino Pai Eterno. Obviamente, quando tudo aconteceu, houve uma queda gigantesca de dúvidas, de questionamentos, pelos questionamentos, né? Questão de clareza, de compliance, né? Então, há esse questionamento que é real. Então, uma queda é inevitável, né? Houve aquelas pessoas assim, o filho que diz para a mãe, para que você vai lá? Para que a senhora vai lá? Para que a senhora contribui? Não faça isso, olha o que está acontecendo. Então, situações que realmente afetaram profundamente. Mas as pessoas entendem que há uma história muito maior do que nós. E a razão de ser ali é o Divino Pai Eterno, e é o que nós estamos fazendo, mostrando a todos que esse aqui é carne, é passageiro, né? Eu estou ali agora, daqui a pouco eu não estou mais, o outro vem, vai fazer o caminho, vai fazer a história, mas a mensagem que deve ficar, a centralidade que deve ficar aqui, é a mensagem do amor do Pai Eterno, que justamente se revela na comunhão Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a partir de tudo o que aconteceu, depois de tudo isso, a nossa tentativa de todos os dias é ressignificar o valor dessa história e as pessoas que amam o Divino Pai Eterno, que amam o Pai, que têm uma experiência de intimidade com o sagrado, com Deus, não perderam a sua fé, não perderam a sua pertença à comunidade, à igreja, né, no seu valor absoluto, naquilo que ela é, porque tem a sua fragilidade, a igreja ela é santa e pecadora, não é? Então, hoje é isso que estamos vivenciando, tanto é que a festa de Divino Pai Eterno esse ano nós estamos preparando com toda a maestria, com toda a responsabilidade, as pessoas têm dado resposta, e está lá a igreja cheia, a participação, a televisão acontecendo, tudo acontecendo, porque há um projeto muito maior do que a nossa finitude. Para encerrar esse ponto, encerrar esse assunto, o Padre Robson tem alguma ligação, ainda que indireta, nos bastidores com o Santuário Basílica de Trindade atualmente? Alguma ligação pessoal com o Padre Marco Aurélio ou não? Não, com o santuário não. Ele é da nossa congregação, absolutamente, né? Ele é um congregado, ele é redentorista. Alguma influência? Ele está hoje como redentorista, ele é redentorista e mora num convento redentorista, sem dúvida. Ele tem uma ligação com a congregação. Mas influência na Basílica, dessas ações, não. Eu estar aqui, por exemplo, como pároco da Matriz de Campinas, vou dar esse exemplo. Então, eu fiquei aqui 2 anos, 3 anos. Quando eu deixar a Matriz de Campinas e for lá para a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá perto da Pecuária, ali daquela região, eu deixei aquela missão, não tenho mais nenhum tipo de influência naquela, eu fui para outra missão. Então, é mais ou menos isso. Não há essa relação, não tem uma palavra nesse sentido de influência, porque o caminho é outro. Não é? Tá. Então, está ressignificando a partir disso. Falando sobre a festa de plenitude. Falando sobre a festa de Trindade 2023, padre, o que tem de novidade por aí que o senhor pode anunciar em primeira mão para a audiência do Curta Mais aqui? Nós estamos aqui trabalhando bastante, querendo e fazendo com que a festa seja um lugar acolhedor do encontro da fraternidade. O santuário, Marcelo, é o lugar da oração, é o lugar da compaixão, da misericórdia e é o lugar da acolhida. E nós estamos preparando com muito cuidado essas 3 realidades, preparando com muita fé todas essas celebrações, a liturgia, um peso forte, com um momento litúrgico bonito, bem preparado. A misericórdia, então, os padres ali, os religiosos que vão estar prontos para ter as confissões, receber as pessoas com amor e com toda a verdade. E a acolhida. Então, a gente prepara a cidade, prepara a igreja, a matriz, a basílica, todos os ambientes e cria uma programação, né? Porque a gente precisa realmente dar para as pessoas condições de permanecer ali, porque o Romeiro do Pai Eterno ele tem uma característica muito bacana, ele quer ir na missa, ele participa, ele celebra a sua devoção, ele paga a sua promessa e depois ele vai ali para comer um salgado, tomar uma cervejinha, conviver com as outras pessoas. Lá a gente chama de romerar, né? Então, a gente tem condições de fazer isso. E, neste ano, com muita alegria, depois de um trabalho grande, veemente, assim, intenso, nós conseguimos trazer uma atração muito bacana para a Trindade, no dia 25 de junho, justamente domingo, no dia 25 de junho, com a graça do Pai Eterno, nós teremos na Praça da Basílica um grande show com o cantor Roberto Carlos.
olha que foi um achado, assim, foi um parto, na verdade, né? A gente conseguir fazer esse caminho, né? Se aproximar dele, conseguir essa agenda e conseguir promover um evento dessa magnitude, desse tamanho. Nós estamos entendendo isso como um presente para o Romeiro do Pai Eterno, um presente para o povo de Trindade e que, sem dúvida, vai marcar a nossa história de Trindade. Bom, e essa informação chega de forma exclusiva aqui no Curta Mais. Então, depois de alguns boatos, então está confirmado Roberto Carlos no dia 25 de junho, domingo. Então, uma noite, né? Um momento histórico, inclusive, acho que para o rei, na história, na trajetória de Roberto Carlos. Ele que tem verdadeiros clássicos, né? Cristãos, tem aí, tudo a ver hinos, com o nosso povo, com o nosso Romeiro, as músicas que ele canta, as mensagens. Vai caber de gente em Trindade, tem espaço para isso? Tem espaço para todo mundo, pode vir, que nós estamos lá prontos para acolher todos aqueles que vão participar desse show, um show gratuito. O que nós estamos pedindo é que aqueles que podem, tragam 2 quilos de alimento não perecível, nós vamos fazer uma campanha bacana, depois de encontrar as instituições para repassar esse alimento, enfim. Mas será um momento de verdadeira fraternidade do povo goiano, do povo de Trindade, do Romeiro que vem de diversos lugares do Brasil e que não teria a oportunidade, por exemplo, de participar de um show do Roberto. Pagar um ingresso para o show do Roberto Carlos. Olha só. E que tem essa identidade tão próxima, né? Ele canta Nossa Senhora de modo tão pleno, ele canta Jesus Cristo de modo tão veemente. E eu estou entendendo isso como um presente realmente do Pai Eterno para o nosso povo. Você vai estar lá com a gente com toda certeza. E ainda tem também Roberta Miranda, né? Tem o Roberto Miranda, e a Roberta. Vou ter dois, o Roberto e a Roberta. Rei da música brasileira. Olha, a Roberta Miranda, ela teve assim a sensibilidade de aceitar o nosso convite e ela gravou o clipe da Romaria, vai estar passando aqui nos próximos dias, o clipe que canta ali o carreiro do Pai Eterno, o Romeiro que caminha para a Trindade. Então, um hino muito bonito, construído pelo Walter José, o Valtinho, da Trindade, esse hino, que já foi cantado, inclusive, pelo Roberto Sérgio Reis, tantos outros cantores que fizeram. Agora, os últimos foram o Trio Parada Dura, que gravaram o clipe. Então, a Roberta Miranda gravou o clipe da Romaria, nós a convidamos para que pudesse fazer um show em Trindade, ela aceitou, e no dia 30 de junho, também na Praça da Basílica, teremos o show da Roberta Miranda, um presente para o carreiro, para o nosso povo ruralesco que participa de Trindade. Alguma outra novidade, padre, para a festa desse ano? A cidade está pronta em tudo. A novidade também é a obra. Obviamente, as pessoas vão poder visitar a obra da Basílica, estamos lá construindo. Tem muita coisa já realizada. As obras foram retomadas, as obras vapor, nunca pararam. Nunca pararam. As obras não pararam em momento nenhum. Nós só retomamos, continuamos o caminho, na verdade, e intensificamos ainda mais. Então, quem for em Trindade hoje vai ver também o canteiro de obras lá, com muita coisa construída. E celebrações, inclusive, que estamos fazendo lá uma vez por mês, levando as pessoas esse pertencimento àquele lugar que será no futuro o novo santuário. Vamos tentar ver se a gente organiza, então, um estúdio do Curta Mais para a gente transmitir ao vivo a Romaria para a nossa audiência? Será uma alegria, bem-vindos. Vamos pensar nessa possibilidade aí. Para a gente encerrar, padre, o que a gente costuma fazer aqui com os nossos convidados, um ping-pong, uma viagem inesquecível. Paraty. Por uma situação muito pontual. Paraty. Uma cidade para nunca mais voltar. Olha, agora você me pegou. Você vai me comprometer com essa pergunta. Mas tem? Não tenho. Voltaria em todas? Voltaria em todas. Uma saudade. De uma amiga muito querida. Que já partiu? Já partiu. Um sonho. Ser cada vez mais feliz e mais pleno para as pessoas e para o mundo. Um prato predileto. Arroz, ovo frito, carne moída e abóbora madura. O zoiudo tem esse valor, né? O zoiudo tem... Eu perguntei de um sonho, um pesadelo, padre. Ver o mundo em queda a partir do ódio, do egoísmo, a partir da não aceitação de si mesmo. Talvez seria o meu maior pesadelo era enfrentar tudo isso. Uma música que não pode faltar na sua playlist. Primeiro, grandiosa Maria Bethânia. Amo Maria Bethânia. E todas as músicas que ela interpreta, eu sou assim, ela me toca profundamente, ela consegue me tocar profundamente. Então eu poderia dizer não só de uma música, mas de tantas músicas interpretadas por Maria Bethânia. A grande intérprete do Brasil. Um filme inesquecível. Do Outro Lado da Vida. Do Outro Lado da Vida.
aquele filme do Outro Lado da Vida. Do Outro Lado da Vida? O livro de cabeceira. O livro da sua vida. Transfiguração, Inácio Larrañaga. Boa. Fica como dica aí. Uma frase para sua lápide. Utopia. Um homem cheio de utopia, cheio de sonhos. É isso que você quer escrito lá na sua lápide. Uma pessoa que sonhou, que desejou e que cada vez na vida se esforçou para realizar e celebrar um caminho de fraternidade. Eu diria que a utopia, sim, de tudo aquilo que realmente a gente precisa construir e sonhar. Então vamos tentar condensar aqui para isso ficar no registro. Uma frase para sua lápide? Uma frase para minha lápide a partir dessa palavra é preciso sonhar sempre. Ok. É preciso sonhar sempre. É preciso sonhar sempre. O que você gostaria de ouvir de Deus, Padre, ao chegar no céu? Seja bem-vindo. Boa. Seja bem-vindo. Muito bom. Porque é a palavra que a gente busca enquanto cristãos. O abraço amoroso do Pai misericordioso que vai dizer: eu sempre te desejei, eu sempre te esperei, seja bem-vindo. Padre, era uma pergunta que eu estava querendo fazer, a gente está finalizando aqui, mas eu não vou terminar esse podcast sem te fazer essa pergunta. Qual é a diferença, o que diferencia a fé cristã católica das demais religiões? Eu não queria falar de uma diferença, porque para mim fé é fé. A fé católica ela se singulariza a partir da experiência do Cristo, que revela uma grandeza e um caminho de reino que devemos constituir. Mas a experiência de tantas religiões que celebra a partir da sua mística, da sua verdade, daqueles que marcaram uma experiência profunda de identidade. Então, penso que cada um vivencia esse caminho e celebra ele com intensidade, e isso é muito valoroso para cada um que o celebra. Padre, todos os caminhos levam a Deus? Nem todos. Nem todos. Depende muito do caminho, das decisões, das realidades que você traz para a sua vida. Nem todos os caminhos, porque muitas realidades da nossa humanidade não nos fazem ver que, de fato, esse é o caminho real da bondade, do amor, da justiça, do bem, da plenitude do amor que a gente pode construir. Eu acho que nem todos os caminhos levam a Deus. Padre Marco Aurélio, foi um prazer, uma satisfação te receber aqui. Espero que essa seja a primeira de várias outras prosas nossas. Vida longa, próspera e sempre no caminho e sempre de pé, cuidando para não cair aí nessa sua trajetória que está só começando, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe. Muita luz para você da sua missão. Amém. A casa está sempre aberta. Padre Marco Aurélio, além de amigo, reitor do Santuário Basílica de Trindade. A gente falou aqui, podcast, como eu disse, você pode ouvir esse podcast depois da festa de Trindade. Então, mas a vantagem é que todo ano tem festa de Trindade, então, se não deu para se programar para essa, programe aí para o ano seguinte, enfim, mas não deixe de participar desse momento tão importante, tão especial aí da fé católica no coração do Brasil. Eu sou Marcelo Albuquerque, esse é o Curta Mais Podcast. Se você curtiu esse papo, curtiu essa resenha, deixe seu comentário aí no nosso canal no YouTube, no seu podcast de preferência, no seu streaming de preferência, e compartilhe esse conteúdo com quem você achar pertinente. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.